chamar agora, então, meu amigo Luiz Mota, colega de IBAMA, graduado em Engenharia Florestal pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em Ciência Florestal também pela Universidade Federal de Viçosa. Conhecido também da comunidade de desenvolvimento para geoinformação, desenvolvedor aí de vários plugins para o QGIS, disponíveis aí como experimentais ainda. Esse ano a gente quer ver se coloca eles como já testados e homologados no repositório oficial do QGIS. Luiz, com a palavra. Bom, boa tarde. O Luciano falou bem no início, da abertura, a questão da operação controle remoto, né? Então, eu vou mostrar esse projeto, primeiro uma visão de gerente, né, das pessoas que estão operando, e depois eu vou falar da tecnologia. O crime foi feito. Você não tem como evitar, naquele momento que o desmatamento está crescendo, atacar. A gente tem um outro projeto que está visando isso. Ele vai virar um passivo. E a controle remoto está exatamente pegando esse passivo, ou seja, aquele desmatamento que ocorreu. Então, a gente está trabalhando nos crimes que não foram autuados. A gente sabe o que ocorreu e a gente está agora fazendo a repescagem, vamos dizer assim. Remotamente, porque a gente usa as imagens satélites, não há um deslocamento efetivo, né, de combate, né? Vocês vão ver o que é um combate daqui a pouco. Do momento que você tem a propriedade, sabe que houve um desmatamento, você vai fazer um histórico daquela propriedade, com as imagens. Você vai acompanhar o que aconteceu ano a ano, né, focado, que é essa ideia da auditoria. E as principais infrações: desmatamento, descumprimento de embargo e a obstrução da regeneração florestal. Isso é muito caro. Colocar uma equipe no campo, seja de barco, de caminhonete, de helicóptero, etc., é muito difícil, tá? E o Luciano, na verdade, ele falou com muita propriedade que até então era assim. Não tinha esse aparato tecnológico. Agora a gente tem um aparato tecnológico de imagem para poder evitar essa ida no campo, né? Lembrando que a gente está trabalhando esse desmatamento que ocorreu. Próximo. Como é que a gente faz isso? Pega dados de alerta, cruza com dados de propriedade, ranqueia. Eu tenho aquela propriedade que teve um histórico de desmatamento. E agora eu vou fazer um pente fino usando uma série histórica de imagem. E, obviamente, outras informações, né? Agora, por exemplo, acabamos de ter uma apresentação que vai entrar na controle remoto, porque eu vou saber se aquela área está ou não autorizada. Recebemos também outros dados dos estados para saber se aquele desmatamento é autorizado ou não. Tá? Próximo. Então, aqui está de uma forma mais didática, né? Então, em cima, os dados de alerta de desmatamento, né, feito pelo INPE, o PROD e o DT. Aí são as camadas, né, de proprietário, das áreas embargadas, autorizadas, de desmatamento. É feito o cruzamento, é feita a análise. E aí vem essa inovação. A multa vai pelo correio. É a ideia do pardal, né? Do mesmo jeito que a gente tem um carro lá, que você tem uma multa, você vai ter agora o satélite passando, a análise sendo feita e mandando a multa pelo correio. E o principal, depois vocês vão ver os dados de quanto é que é de multa, mas o grande diferencial é a divulgação. Porque quando você divulga, isso cai numa lista, entra na cadeia de produção. O banco já não coloca crédito para aquela pessoa. E aí você trava a pessoa de continuar aquela atividade. Tá? Essa foi a grande mudança. Próximo. Bom, financeiro, né? Mostrando lá o que é um aparato de ida no campo, se comparado com o uso da tecnologia, né? Bem mais em conta, menos pessoa que você precisa, principalmente risco, né? Você nunca é bem-vindo quando você chega na Amazônia com o carro do IBAMA. Né? Sempre é tensão, o tempo inteiro. E esse lado psicológico, né? Pô, meu vizinho foi multado pelo correio. Você já começa a pensar duas vezes se você vai ou não infringir. Essa sensação de estar sendo vigiado. Tá? Isso aí também vem bastante. No momento que está tendo muita divulgação, isso está aparecendo, as pessoas ficam
vão pensar 2 vezes se vai ou não fazer um crime. Próximo. Dados, né? Então, esse é um trabalho que foi feito pela pessoa da inteligência aqui do IBAMA, levantando os valores desses autos de infração, do total de embargo. Vamos no final. O próximo. Então, você imagina, numa operação que usou esse insumo de imagem de satélite, mais tecnologia livre, de 2016 até, até abril de 2018, chegou a mais de 1 bilhão de multa. Como eu falei, quando você multa, se você vai pagar ou não, é um processo. Agora, quando seu nome é divulgado, e você vai no banco para poder tirar o recurso, está bloqueado, aí realmente o efeito é muito maior. Tá? Não que a gente não vai deixar de multar, de receber, mas sempre é um processo administrativo, tem vários trâmites até realmente a gente receber. E o mais difícil é que o dinheiro não vem para o IBAMA, né? Vai para o cofre único da União. Então, a gente não tem esse retroalimentação, né? Mas vamos para o próximo. Aqui eu vou mexer depois. É uma ideia agora, no momento, onde é que está ocorrendo essa operação. Então, ele está mais no Mato Grosso, Pará, um pouco, em alguns pontos em Rondônia e Mato Grosso do Sul. Tá, aqui que eu queria chegar. O Luciano falou de um ponto muito importante, que até então, o técnico, ele descrevia o que acontecia naquela propriedade. Então, é uma interpretação local do técnico. Do momento que você tem um trabalho dessa qualidade, é indiscutível. Tá? E aqui tem, a gente trabalha com 3 cenas. Tá? Da direita para cima, é em 2008. Essa data é uma data meio difícil para a gente aceitar. Foi quando anistiou o desmatamento. Então, em 2008, se na propriedade tivesse a área consolidada, ou seja, uma área que já estava limpa, ali não tinha problema. Nessa imagem de 2008, você vê que ela não está alterada. Quando você vai da imagem de 2012, que é a primeira esquerda acima, você vê que não está alterado. Mas quando você vai para 2016, que é a imagem de baixo, você vê o quanto foi alterado. Olha a qualidade de um trabalho desse. Por isso que ele está falando, a gente está tendo muita resposta pelo Ministério Público, para quem julga isso, com muita força, porque a nossa peça técnica, que está sendo disponibilizada dentro do processo, ela é muito forte como uma prova sobre o crime que está acontecendo. Continuando a peça técnica, então, é feito todo um trabalho, né? Isso é um layout, com as coordenadas dessa área que está lá a multa ou o embargo, e isso entra naquela lista de divulgação e é feito a multa. Na visão do pessoal da fiscalização, né, responsável pela controle remoto, eles estão vendo isso para estender para toda a Amazônia, estão vendo outros biomas, aí a gente vai ter que passar para outro tipo de imagem, que a gente usa a série do Landsat, principalmente, e começar a fazer na Mata Atlântica. Né? Isso já tem uns testes sendo feitos lá no pessoal do Pará, aqui do IBAMA. Né? Bom, então, deu uma visão geral da controle remoto. E agora, a tema da palestra, né? O uso de ferramenta livre dentro desse projeto. A gente usa o banco de dados Postgres, com cartucho espacial Postgres. Usamos para interpretar, para fazer o layout, para fazer análise, o QGIS, mais os plugins, que é feito, que o IBAMA faz. E a gente usa um formato de imagem muito rápido. Então, a gente vai baixando as imagens do Landsat, vai colocando no formato Tile Map Server. Essas imagens são catalogadas, e qualquer lugar que você tiver no Brasil, você clica e vai vir todo o acervo de uma vez só. Então, a gente mudou um pouco a lógica. Em vez de você ir até a informação vem até você. E, geralmente, quando você vai analisar e você precisa de grande quantidade de imagem, esse tempo que você tem
de colocar a imagem no seu projeto, ele é moroso. Foi aí que a gente bateu forte em cima disso. Vamos criar um mecanismo que a imagem chegue para o usuário. Gaste o tempo do usuário interpretando, entendendo o que está acontecendo, e não onde está a informação. Toda a parte vetorial está em banco, a gente tem toda a estrutura do banco seguindo a IND. Tá? Então, a parte vetorial está dentro do banco e a parte de raster vem através desse formato que vocês vão ver do catálogo on the fly. A gente trabalha com 4 coberturas da RapidEye, que a gente foi feita a compra de 4 coberturas em todo o território brasileiro. E essa série temporal a gente está usando a Landsat. Banco de dados. Quais são os dados? Dados de propriedade. Então, aqui é o CAR. A gente tem os dados, a partir do dado da propriedade, que a gente verifica lá com o desmatamento. A gente tem tanto o CAR, que é uma quantidade grande, né, ele é declaratório, mas o volume de dados que o CAR foi tendo foi crescendo muito rápido, comparado ao dado do CIGEF. Enquanto a partir do CIGEF tem uma precisão geométrica, né, é um trabalho feito com topografia, com toda a metodologia. Então, a gente trabalha com os dois, tanto o CIGEF quanto o CAR. Muito bem. Então, aqui, só para... Esse exemplo aqui é a propriedade, e aqui são todos os desmatamentos que a propriedade teve de 2016, os dados de PROD, aliás, 2013 a 2016. Então, o que foi feito? Através de banco, o que a gente... Tem situações que, qualquer consulta tem que ter um sistema que você tem que fazer, você vai ficar sua vida inteira fazendo sistema. Então, a gente tem essa questão do uso de uma linguagem, do SQL, né? Hoje de manhã comentou muito, né, eu tenho que saber programar. Falei, olha, é bom. Hoje, para você trabalhar com uma grande quantidade de dados, é importante você conhecer uma linguagem de banco. Não precisa ser profundo, porque você, mesmo que você não tenha todo esse conhecimento de banco, como está estruturado, se você passar o seu SQL, ou então, por mais simples que ele seja, a pessoa que vai estar na área de TI, ele vai conseguir entender melhor e vai poder fazer um SQL mais robusto, vamos dizer assim. Então, aqui, o que foi feito? A gente cruzou os dados do PRODES, que isso aqui são polígonos de matamento, com dados de propriedade, e gerou uma tabela, que é quanto que eu tenho de polígonos do PRODES que fizeram interseção com a propriedade e o total de área. E aí eu ranqueio. Eu falo, poxa, essas propriedades foram as que mais tiveram desmatamento. Está ranqueado. A gente começa com elas e começa a avaliar agora, ao longo da série das imagens, né, para fazer aquele trabalho. Ver 2008, se era consolidada, se não for, ver uma imagem antes, como estava, e uma depois fazendo essa comparação se houve o corte raso, a limpeza, né. E agora vamos mostrar um pouco a ideia do plugin. Então, você tem uma propriedade. Nessa propriedade, você quer saber como é que foi o termo que o Jorge adora falar, a máquina do tempo, né? O que aconteceu com essa propriedade ao longo do tempo? Você vai, clica aqui, o plugin roda e ele coloca em ordem decrescente todas as imagens que a gente tem disponível no nosso banco aqui. Banco aqui, ou seja, a gente tem que baixar as imagens do Landsat, nós fazemos o empilhamento, transformamos esse TIFF em TMS, isso gera um custo. Tá? Embora está automatizado, a gente precisa de banda e a gente precisa de armazenamento. E, às vezes, você não vai ter todas as imagens. Embora tenha imagem gratuita, está na internet, mas o tempo não foi hábil para você poder ter baixado e disponibilizado. Então, depois a gente vai te mostrar o futuro que a gente está buscando, o que a gente quer melhorar nisso aí. Mas, mesmo assim, o fato da pessoa não precisar, ela ter que ir lá, descobrir onde está a imagem, colocar, é muito rápido. Ele vai na outra propriedade, clica no botão, as imagens vêm para ele. Então, a informação vem até o usuário, não o usuário ia ter informação. Esse trabalho aqui, ele foi apresentado no FOSS4G em Seul, em 2015. Tá? Então, quem lá está as apresentações, aí tem todo o material falando como foi gerado o TMS, como é que o plugin funciona, etc.
Agora vem o trabalho do analista. A gente está separado. Você tem a pessoa que faz essa parte de gel, que ele marca as imagens de 2008, anterior e posterior. Depois vem o fiscal e gera a peça técnica para fazer o auto de infração. Mas você tem que... Esse era um problema que a gente detectou, que era, se já foi feito a descrição da imagem, sabe qual é a imagem para usar para fazer esse layout? O que era feito? A pessoa que ia fazer o layout, ele tinha que ler aquela imagem, rodar o catálogo no DeFi novamente, descobrir onde é que está, e aí surgiu essa ideia de fazer um raster dinâmico, a fonte alterando conforme o alvo que você quer. Que é esse plugin aqui. Isso está em desenvolvimento. Então, a pessoa, uma vez que você está no banco, está na tabela lá, qual é a imagem, clica aqui, que ele altera a fonte de cada uma dessas. Então, quando você clica na propriedade, na tabela você está descrito qual é a imagem, e aqui, essa imagem aqui, ela é trocada conforme o alvo que você quer. Então, você está muito claro. Um seleciona a imagem, e o outro faz o layout. Quem está fazendo layout não precisa novamente procurar essa imagem onde está. Então, essa foi a ideia de ganhar tempo. A gente calculou que 40% do tempo ia diminuir para a pessoa que quer fazer a peça técnica. E aí ele muda o endereço, aponta lá para o formato, para esse arquivo TMS, esse arquivo que descreve o TMS. E isso a gente tem, a Karen está falando muito bem, a capacidade de criar. A gente está todo o tempo criando, e você mexer com uma tecnologia onde você tem tanto conhecimento aberto, tanta experiência sendo mostrada, isso cria para a gente uma independência. E te fortalece você. E hoje de manhã fala muito, tem que ser desenvolvedor. É bom, você precisa de desenvolvedor, mas a gente precisa de ideia. Às vezes um colega tem uma brilhante ideia e a implementação é simples. E às vezes a gente está querendo fazer uma coisa tão confusa, tão difícil, que não é tão eficiente. Às vezes, soluções simples resolvem muito mais do que uma solução complexa. Então, é muito importante a gente começar a mostrar isso aqui, para que você também se encoraje e comece a ter ideias e propor. Né? Isso aqui é a sala da fiscalização, usando aí, operando, né, como fala, né, a operação controle remoto em ação. Tá? Então, eu bati a foto lá de um colega trabalhando. Né? Então, aqui já está aquele monte de imagem, aqui tem dado de cá, ele também mostra, tem um pessoal que confere na página, eu lembro do Mato Grosso, lá se foi autorizado ou não, né, pela SEMA e etc. Bom, eu comentei de uma coisa que a gente sempre trabalha com imagem. Você ter todas essas imagens num servidor aqui, a pergunta é, cabe a nós ter todas as imagens? É possível você ter toda a série do Landsat em todo o Brasil? Quanto vai te custar? Quando você vai usar? Não é o ideal é você, quando precisar, a imagem está disponível, e às vezes ela não está, então você tem que baixar. E se você quiser tornar tudo disponível, o teu custo é muito alto. É inviável. Então, a gente começou a pensar, vai onde as imagens estão. E aí começamos a fazer os testes. 2 testes. O primeiro, a gente está fechando um acordo de cooperação com a Earth Observation System, onde eles têm toda a série histórica do Landsat e do Sentinel. O que eles fizeram? Eles botaram uma máquina na Amazon, a Amazon tem a série histórica, e eles criam um serviço. Então, a gente está usando a API deles para trazer a série histórica. Então, estamos dependendo só de banda agora. E a mesma coisa com a Planet. A Planet, há 3 anos, ela lançou esse Planet Lab Explorer Program. Eu me candidatei e fiz um plugin. Aí eles me deram o acesso. Então, eu tenho acesso às imagens da Planet. Mas é assim, muito claro, para desenvolvimento. Isso não é usado aqui. E a gente está em vias de contratar o serviço deles. E, enquanto isso, a gente está testando, né, vendo e colocando isso em prática.
Agora eu vou tentar, vou continuar aqui mostrando um pouco o plugin, vamos ver se a gente consegue botar ele para rodar daqui a pouco. Então, vamos lá. Você tem a série do Landsat, você tem do Landsat 5, 7 e 8, e a do Sentinel. Você escolhe a composição de banda que você quer, escolhe o range, o período que você quer, configurou, aí você clica no botão, ele vai e busca toda essa faixa temporal que você escolheu, na área que você está. Você vai para outra área, clica de novo, ele atualiza e coloca as imagens para você. Tá? Então, agora, é aquela mesma ideia, não vá até a informação vem até você. Só que a gente está tirando o custo de ter que baixar e ter todo o acervo de imagem no seu ambiente de trabalho. A gente está pegando onde essas imagens já existem. Isso é através da ELS, né, pegando esses acervos da Landsat e do Sentinel. Inclusive, eles colocaram Cibers também. Landviewer, né, que é o site deles. No Landviewer, né, da ELS, você tem lá o Sentinel. A mesma ideia para a Planet. Tá? A Planet tem alguns detalhes, né? Eles têm, claro, você pode fazer download, só que no download você precisa ativar o access, você precisa, como se imaginasse que a imagem baixada lá, ela tem que ser desempacotada para você depois fazer o download. Então, você tem que ativar esse asset. Então, o plugin faz isso para você também. Você pode ativar e baixar. E aí, ele vai computando lá o quanto você está baixando de imagem. Vamos ver se vai funcionar agora. A tela aqui também está muito clara, não dá para ver direito. Deixa eu ver se aqui vai. Ok. Você chega numa área e quer as imagens dessa área. Aqui, eu vou varrer o ano de 2014 e 2015. Quero pegar todas as imagens lançadas desse ano, dessa área, usando o Landsat 8. Tem que... Rede. Tá, ele foi, procurou, criou uma camada temporária para você. Foi para aqui. Criou um formulário específico. É interessante que, poxa, você tem um metadado da imagem. Em vez de você ter um metadado e pegar todas as colunas e criar uma coluna na tabela, você coloca tudo como JSON dentro de um campo só. Lê o JSON e transforma de forma hierárquica. Que às vezes você tem uma informação que está subdividida. Por exemplo, aqui, aqui não vai ter muito, mas o TMS, por exemplo, dentro do TMS tem esses valores aqui. Se você quiser chegar nesses valores, aí você tem uma função que você cria para ler essa estrutura hierárquica. Eu vou usar uma expressão. Está tudo aí, né? Que eu não quero pegar todas as imagens, porque você tem problema de nuvem, né? Eu vou dar um filtro por nuvem. Então, eu vou selecionar, eu vou pegar os valores do metadado dessa tag, né, de cobertura de nuvem. Então, de 43, eu filtrei e estou com 13. Tá? Então, nessa tabela tem 13 elementos, 13 registros, e agora eu vou ter o TMS dos 13,
vou trazer os TMS para cá. Aí ele cria, aqui como a imagem do Landsat varre toda essa área, só tem uma imagem do Landsat. E aqui ele mostra 13 datas para você, que ele conseguiu. Então, você tem uma série histórica, e aqui as imagens. E aí está indo lá, trazendo as imagens. Agora você vai ter aquelas datas, você tem condição de comparar uma com a outra, e etc. A ideia é aquela, traz a imagem, e agora o tempo do analista é para interpretar a imagem. Não tem aquele tempo de buscar a imagem. Aí tem umas ferramentas que a gente fez, por exemplo, eu quero... Você clica, segura no botão, larga, facilitar, né? Habilita, desabilita a camada, que você tá, essa camada aqui, né? Aí também foi interessante que essa, deixa eu ver outro plugin aqui. O swap. Na vertical, na horizontal, então ele compara as duas cenas, né? Isso aí era eu pensei em fazer isso, eu estava no Fosfogir lá de Seul. Você tem um browser aí? Pega esse browser e joga para cá. E aí estava no Cold Spring. Aí um colega do Japão, vou deixar virou filme, ele é atuante aqui do UFG do Japão. Aí ele chegou para mim e foi mostrando a ideia dele, de fazer o map swap. Aí eu falei, poxa, legal, faz assim, faz assado. Aí quando eu voltei, aí eu comecei a escrever. Aí eu mandei para ele quase pronto o plugin. Aí beleza, e a gente publicou junto o plugin. Essa é a parte interessante, que você vai trocando ideia, a gente não precisou fazer um termo de cooperação, não precisou formalizar algo entre empresas. Entre uma empresa privada estrangeira com uma empresa pública brasileira. Fluiu. É o que o Jeff McKenna falava hoje de manhã. Você tem a capacidade de trocar ideias, fazer sem ter tantas amarras como a gente tem. Imagina se tivesse patente na jogada, licença. Não tem. É a sensação da liberdade, né? E é aquilo que ele falou, o espírito da coisa. Vai empolgando, você vai explodindo ideia, pontos de vista diferentes, culturas diferentes. Isso está rodando, e a gente está participando disso, dessa forma, né? Então, a ideia foi dele, botei a mão na massa e saiu essa ferramenta. Agora a gente vai ir para usar a outra ferramenta, que é a ferramenta da Planet. Acabou? Tá, vou rodar aqui, já me deram uma bronca aqui no tempo, mas vamos lá. Ok, ele está pegando os microsatélites nessa área, encontrou 93 imagens. É a mesma coisa, eu vou criar, e aqui por isso que aqui são 30 dias de imagem. Tá? Então, aqui você tem imagem diária do satélite, mas não significa que cobre todo mundo. Então, vou pegar uma aqui. Aqui o satélite, que ele pega 3. Aí você dá poderes, né, na camada. Aí você pode criar submenu, aí você faz o que você quiser. Aqui vai mostrar aqui, ó, uma imagem está aqui, é o highlight dela, e etc, etc. Tá? Então, a gente está evoluindo com a Planet para poder fazer com que já gere o polígono de desmatamento em cada passagem do satélite. A gente está negociando para a gente poder conseguir ter esse resultado, né? Que era o que o Luciano comentou do agregador. Ele comentou que recebia muito polígono, mas por onde eu começo? A gente vai agregando e vai tendo a série histórica do polígono de desmatamento. Tá? Isso foi um trabalho apresentado ano passado em Boston, no Fosfogir de Boston. Tá? Voltando para a apresentação.
Bom, então, a ideia aqui é o que é. A gente enfrentava o problema aqui de você armazenar grande quantidade de imagem, procuramos o que tem, descobrimos o site, descobrimos quem tem e começamos a fazer trabalho em conjunto. Próximo, só para finalizar. Tá, aqui eu devia ter mostrado isso antes, né? Aqui é só ilustrando o que vocês viram, né, na prática, né, que é poder escolher uma área, apertar o botão lá e aparecer esse monte de imagem. E, por fim, os agradecimentos, né? Senima, né, não só o Jorge, né, e sim toda uma equipe que está por trás, que a gente não vê, o pessoal administrativo aqui, o pessoal que fez o crachá. E uma das coisas que eu aprendi muito nesse tempo aí, desde 2010, é que sozinho tu não vai a lugar nenhum. Tá? Então, junto, a gente faz mais com menos. Você não tem uma equipe enorme, mas você tem muita gente que está ao redor do mundo que vai poder, num momento, fazer parte da sua equipe. E muitas ideias que a gente usa aqui, através de um software livre, alguém fez para você. Na verdade, isso a gente está aprendendo agora a também ser ativo, né? Não ser passivo só de receber, e de contribuir, de colocar o seu conhecimento. Tá? E é isso, gente. Muito obrigado, Luiz. Acho que a apresentação dele fala por si só, né? Assim, o potencial que isso tem de transformar, às vezes, um servidor, uma pessoa que tem uma máquina apenas com acesso na internet, ter disponível na sua mão, sem a necessidade de armazenar teras e teras de imagens em um servidor. Esse plugin, na verdade, resolve esse problema, né? Através de um notebook, você poder estar consumindo toda essa informação de forma fácil e compreensível.